Fala a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Dizer que você pode estar acessando o nosso blog, se você estiver vendo no YouTube, ou no Facebook, ou no Google+, você pega e digita a sua-igreja.blogspot.com. 17 países da Palavra de Deus, né, tem alcançado o nosso blog. E essa é a maior prova que Deus está no negócio. Porque 17 países, gente, é muita coisa, né? 17 países, graças a Deus, não é algo assim, tipo, uma visita, não. São várias visitas. E os nossos vídeos estão aí em 17 países, graças a Deus. Né? Deus, ele colocou essa ideia, né? Porque ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Ele colocou essa ideia na nossa cabeça de criar um blog para tirar dúvidas das cabeças das pessoas, né? E as pessoas podiam estar mandando perguntas, dúvidas sobre o caminho, né? Se as igrejas delas estão no caminho certo, se alguma coisa que está acontecendo na igreja tem a ver com as coisas de Deus. E esse é o objetivo número 1 do nosso blog. A gente prega a palavra, traz a palavra, mas as perguntas, elas são prioridade. Você pode estar mandando, né, as suas perguntas pra gente no YouTube. Pode estar falando no YouTube, ou você pode estar mandando no Facebook, da maneira que você achar melhor. E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo isso. Deus virou as costas porque não aguentou ver Jesus sofrer. Gente, é o seguinte, não sei se isso é bíblico, né? Nunca vi, nunca ouvi ninguém falar, mas já ouvi as pessoas falarem que quando Jesus estava na cruz, quando Jesus perguntou para Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus virou as costas porque ele não aguentou ver Jesus sofrer, né? Então ele virou as costas para não ver, né? Sendo que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, né? Os olhos dele tudo vê, né? Onipotente, onisciente e onipresente. Está em todos os lugares, sabe tudo, né? E é isso. Agora, e ele é o Todo-Poderoso. Agora, as pessoas dizem que Deus virou as costas para não ver o sofrimento de Jesus. Mas, Deus não vê todas as coisas? Então, como que Deus, o Todo-Poderoso, que está onipresente, né, está presente em todos os lugares, como que ele poderia virar as costas, não ver o sofrimento de Jesus, se ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares? Então, é algo que os tempos, né, vem trazendo, ouvir isso, acho que foi na igreja também, né, esse tipo de comentário. E hoje trazer aqui para as pessoas, para tirar esse mito, né, que a gente tem que acabar com as historinhas de criança. Se existe alguma passagem, uma referência bíblica a qual isso é mostrado, vocês mandem para mim, comentem no nosso vídeo, você que está assistindo, para que a gente possa também entender se realmente é isso mesmo. Eu também quero saber. Bem, vamos abrir aqui em Mateus 26. Vamos abrir aí em Mateus 26, 38, 39 e 42. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Ó. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus, eu vou ler Mateus, você pode já estar abrindo sua Bíblia, Mateus 26, 38, 39 e 42, Marcos 14, 34 e 36 e Lucas 22, 42, 43 e 44, os versículos. Aqui nesse momento, Jesus ele estava, né, muito angustiado, porque ele já sabia, né, o que ele iria passar. Agora, o que diz a palavra de Deus? Jesus ele deixa claro que a alma dele está cheia de tristeza até a morte. Já no capítulo 39, ele diz o seguinte: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja bem,
ele sabia que ele iria passar por um sofrimento, mas ele disse, em oração aqui, Pai, se possível, passa de mim este cálice, né? Todavia não seja como eu quero. Então Jesus, nesse momento, gente, ele estava sofrendo, ele estava já sentindo as dores, né, que ele iria passar no Calvário, né? E ele disse assim para Deus passar dele. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. O que Deus queria? Que Jesus passasse por aquilo para salvar o homem, né, dos pecados, da morte, do inferno. Então ele deixou, não seja como eu quero. Então Jesus, naquele momento, ele declarou o seguinte, que ele, se possível, ele queria ser livre de ir para a cruz. Sabe, gente, as pessoas têm que entender, Jesus falou que aquele que é enviado, que foi enviado, não é maior do que quem enviou. Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, é o nosso Senhor e Salvador, mas Deus, ele é o Todo-Poderoso. E Deus enviou, Deus amou o mundo que enviou Jesus. Então ele disse assim, olha, se possível, faça de mim esse cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus é o sacrifício perfeito. Ele é o nosso Senhor, Salvador. Ele não recuou, ele foi perfeito na vontade de Deus. Então você vê que nesse momento aqui, Jesus, ele queria o quê? Não ir. Falou, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feito como eu quero. Eu quero. Então como é que ele queria? Ele mostrou aqui, gente, que a vontade é do Pai. Que ele passasse pelo que ele passou. Que toda a vontade foi do Pai. Todo momento. O Deus, ele tem profecias que tinham que se cumprir através do Filho, que é Jesus Cristo. Então ele disse aqui, nessa palavra, agora vamos ver o versículo 42, olha o que diz aqui, ó. Ainda a segunda vez orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beber, faça a sua vontade. Vamos abrir agora em Marcos. Gente, a palavra de Deus, eu trouxe aqui essa palavra para acabar com esse mito, né, que as pessoas falam que Deus, ele virou as costas porque ele não aguentou ver Jesus sofrer. Não, gente, há um propósito no sofrimento de Cristo, de Jesus, e a crucificação dele e a ressurreição dele, para que a gente venha a ser salvo, ter salvação. Então Deus, se ele fez esse propósito, como que Deus vai virar as costas, sendo que tudo ele vê, tudo ele pode, ele está presente em todos os lugares, porque ele não queria ver o sofrimento de Jesus, sendo que a vontade de que Jesus passasse por tudo que ele passou é de Deus, foi profetizado pelos profetas, né? Olha o que diz aqui, ó. Marcos 14, 34. 34. Tá, vamos lá. 34 primeiro, tá? Depois 36. Diz assim, ó. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Agora 36 diz o seguinte. E disse Jesus, Abba Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Olha só, gente. Então, Jesus, ele usou o poder de Deus nesse momento, né? Não ele, mas ele usou de falar do poder de Deus para que Deus o livrasse do que ele iria passar. Ele disse assim, olha, Abba Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice. Ele, mais uma vez, né, ele deixa claro que todas as coisas para Deus são possíveis. Então, Deus, Jesus, né, em oração, ele disse para Deus, né, olha Deus, ele disse para Deus assim, ó, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então você vê mais uma vez que a vontade que Jesus passasse por esse sofrimento vinha de Deus. E que vontade é essa, gente, que Jesus tanto fala, seja feita a tua vontade, é o cumprimento das Escrituras sagradas.
Então Jesus sempre deixa claro que seja feita a vontade do Pai. Aqui na palavra de Deus, ele diz mais aqui também no 36, como tu queres. Agora vamos ler Lucas 22. Lucas 22, 42, 43 e 44. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Ó. Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então você vê o que Jesus ele estava passando, a agonia que ele estava passando, e Deus ele estava vendo tudo isso. Deus, gente, porque as pessoas falam assim que Deus ele virou as costas para não ver o sofrimento de que Jesus passou. Olha o que diz aqui Isaías 53. Tem uma passagem que deixa bem claro, Isaías 53, diz assim. Isaías 53. Olha o que diz aqui, ó. 53. 53, versículo 2 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Presta atenção. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado em trabalhos. E como um a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Diz mais aqui a palavra de Deus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E diz mais aqui, ele foi oprimido e não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar, quanto a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Veja bem aqui no versículo 10. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Então, Deus se agradou, gente. Aqui na palavra em Isaías, você pode ler 53:10, a palavra de Deus fala que Deus se agradou em moer ele e em fazer ele enfermar. Porque, gente, a palavra, ela é essa, entendeu? Então ele veio pelos meus pecados, pelos seus pecados ele foi entregue à morte de cruz, para que ele livrasse a nossa alma do inferno, né? E ele foi, sabe, levado à morte. Não abriu a boca, né? Foi quieto, né? Agradando o Pai em todo momento, porque a vontade dele era que Deus o
dessa tormenta que ele iria passar, que ele falou, né, para Deus afastar dele se possível, que todas as coisas para Deus eram possíveis, e se fosse possível afastar. Então, as pessoas, elas dizem que, ai, mas Deus, ele virou as costas, porque não aguentou ver o sofrimento de Jesus, mas a palavra diz que Deus se agradou em moer ele. Imagina uma carne, né, você pega aí uma carne, você coloca ali, você vai comprar carne moída, e a pessoa começa a moer, e aí quando não ficar bom, coloca de novo, começa a moer de novo, isso é aquela carne toda moída, assim, entendeu? Então Deus se agradou em moê-lo, sabe, porque ele sabia que iria salvar toda a humanidade, né, daqueles que querem ser salvos, né? Ele foi entregue por toda a humanidade, mas nem todos aceitam, né? Essa é a verdade. Então, João 3 diz assim, ó. João 3:16. Fala assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E diz mais assim a palavra de Deus: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais uma vez aqui, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Então, gente, Deus se agradou em moê-lo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Então, como que Deus ele vai se arrepender se ele fez isso com um bom propósito, né? Ele dá Jesus e depois ele fica, sabe, tipo, ele vira o rosto porque ele está, tipo, arrependido, né? Ele virou o rosto porque não queria ver o sofrimento de Jesus, se ele se agradou em moê-lo, né? Tudo por permissão de Deus, tudo foi gerado pelo coração de Deus, vontade. Então, eu entrego essa palavra nas tuas mãos, que você possa entender que esse ditado que falam assim, que Deus virou as costas para não, porque não aguentou ver Jesus sofrer, não existe, né? Porque isso, Deus se agradou em moê-lo por nós. Em nome de Jesus, nós agradecemos a presença na sua casa. Que você seja abençoado com essa palavra em nome do Senhor. Amém.